Eu gosto desse Bolsonaro. Esse é o tom. É o tom de confronto. Não dá para aceitar que existe minimamente uma normalidade institucional no nosso país e que ele vai ter um julgamento sério. O Paulo Figueiredo postou essas imagens, lembrando de como o Trump foi encarar o seu julgamento injusto aqui, que era o caso da Stormy Daniels, e ele deu dinheiro para prostituta lá, enfim, modelo, né? E comparando com uma imagem que assessores do Bolsonaro, aliados do Bolsonaro, divulgaram como se estivesse fazendo um bem para ele. Eu ainda questionei, né, se isso não seria uma estratégia num país em que muita gente acredita, né, que o brasileiro curte um coitadismo, uma vitimização, tanto que no BBB, volta e meia, ganha aquele que faz mais cara de injustiçado. Enfim, eu não sei. Eu sei que eu gostei do Bolsonaro ter ido no primeiro dia do seu julgamento. No segundo ele optou por não ir, mas fez um discurso para a imprensa num tom bom, um bom discurso, e acho que ele está acertando o tom. Ele colocou algo que a gente vai falar mais à frente, a chantagem aberta que o Alexandre de Moraes está fazendo ao Gilberto Kassab, e diz que isso é coisa de ditadura, que só alguém que não liga para a liberdade e para a democracia pode se calar diante disso. Eu gosto desse Bolsonaro. Esse é o tom de confronto. Não dá para aceitar que existe minimamente uma normalidade institucional no nosso país e que ele vai ter um julgamento sério. Ele sabe que não vai ter, ele deveria saber que ele vai ser condenado e preso. Ele não deveria acreditar em nenhum acordo com o sistema, e sem ingenuidade. O Paulo Figueiredo vem fazendo algumas críticas nesse sentido, vem sendo alvo de ataques, aqueles mesmos suspeitos de sempre, que vem lá da Austrália, né, mas que diz: quem é você que está falando de Miami? Faça é falar de Miami. Mas estão defendendo o cara que está na Austrália, não estou entendendo. Cobrar uma coerência, enfim. Eu não quero ficar entrando em treta. Meu ponto é que críticas construtivas são necessárias sim, viu? Que tem o Mário Frias e companhia que diz que não existe crítica construtiva, isso é coisa de inimigo, aí eu estou vendo o que você está querendo no fundo, você deve estar no payroll do Deltan Dallagnol, essas baboseiras. Enfim, nós estamos aqui para fazer análise independente, e o ponto que o Paulo traz com pertinência, na minha opinião, é que se o Bolsonaro fosse um estrategista brilhante, tic-tac, 72 horas, xadrez 4D, talvez ele não estivesse nessa situação. Eu reconheço, sou o primeiro a admitir, as incríveis diferenças do Brasil para os Estados Unidos. Para começo de conversa, o sistema, o Deep State, a esquerda corrupta, comunista, não conseguiu aparelhar a Suprema Corte americana, em que pese o esforço do Obama. Isso fez toda a diferença do mundo. Aqui temos uma Suprema Corte, no Brasil temos uma máfia, como veremos. Então, isso faz toda a diferença. Mas você tem que se adaptar com realismo às cartas da mesa. Não adianta você falar: não, mas se eu estivesse na Suíça... E também não adianta você virar e falar: porque está no Brasil, tudo o que foi feito era o que dava para ser feito. Por exemplo, indicar Nunes Marques para o STF. Pô, não tinha um nomezinho melhor, não? Nenhum nomezinho melhor. Podemos criticar o Nunes, porque o Bolsonaro está decepcionado com ele, como veremos também. Agora, foi uma escolha ruim. Ele devia estar decepcionado com a escolha dele. Foi dele a escolha. Como Damares Alves, ministra dele. E eu não preciso, e nem posso, e nem quero ficar pedindo autorização para ator que surgiu na política agora, para quem eu posso ou não criticar, para ser considerado um bolsonarista leal, até porque meu intuito não é parecer um bolsonarista leal, e sim alguém que defende o Brasil, acima de tudo, e que defende Bolsonaro por considerá-lo um bom presidente e um injustiçado perseguido por um sistema podre e carcomido. Mas quando ele erra e dá tiro no próprio pé, cabe a mim externar que eu acho que ele errou. Até porque o Trump aprendeu muitas lições importantes com os próprios erros de 2016.
não fosse assim, o governo dele não estaria tão diferente agora. Ele está acertando muito mais dessa vez e encontrando bastante resistência do Deep State, do lawfare, porque ele entendeu o jogo e está mudando de postura. E, claro, a piada pronta. Recomendo muito que sigam a página Babylon Bee. O Trump vai abandonar a presidência e se tornar um juiz distrital para ter ainda mais poder. Uma brincadeira, claro que o cara chegou à presidência da República, mas qualquer juizinho de qualquer distrito está achando que manda mais do que no presidente eleito de forma acachapante pelo voto popular, que nem precisava, mas com folga pelo colégio distrital e pelos swing states. Ou seja, a democracia está ameaçada pelo ativismo judicial. É o mesmo problema que o Brasil enfrenta. Eu, essa semana, falei no Steve Bannon, programa do Steve Bannon, War Room, com o Paulo Figueiredo, e os paralelos são evidentes. É por isso que ele convida tanto pessoas para falar sobre o Brasil, porque ele está vendo que o Brasil foi para um estágio mais avançado, mas é exatamente o que a esquerda americana quer fazer com os Estados Unidos. E a direita tem que impedir. Não é paranoia falar que eles querem implodir a democracia por meio do ativismo judicial. É exatamente o que fizeram no Brasil e é exatamente o que os democratas tentavam fazer e não desistiram ainda, mas estão enfraquecidos aqui nos Estados Unidos. Estão tentando embarrear o governo Trump, com decisão sobre imigrante e por aí vai. Tudo vai parar no tapetão da justiça. A luta é no Ocidente todo. O Benjamin Netanyahu em Israel comprou essa briga e a esquerda fez protestos nas ruas, que aí o Caio Blinder voltou a achar democrático, povo na rua, não no Brasil contra o Lula. Ou seja, são inconsistentes, são hipócritas. E nós estamos aqui para denunciar isso. E por fim, claro, aqui sobre Estados Unidos, para acabar essa pauta, temos a esperança, alguns congressistas republicanos, como a Maria Elvira Salazar, pressionando o Trump para ir logo para a bomba atômica e jogá-la na cabeça do Alexandre de Moraes e cúmplices, que é a lei Magnitsky. O Guzzo tem um bom ponto. Fala-se na possibilidade de que o governo americano proíba a entrada de Alexandre de Moraes no território pela prática de direitos que viola a Constituição dos Estados Unidos. Tudo bem, mas o problema real do ministro é violar a Constituição e as leis do Brasil. Ele tem um ponto. Não é só não poder entrar nos Estados Unidos, isso é só tirar o visto. A Magnitsky é muito pior que isso. Ele vira um pária global, ele não consegue mais ter conta em banco que tenha sistema SWIFT. Fosse tão efetiva assim a lei que já foi usada para mais de 600 casos para impedir tirania, não tinha mais tirano no mundo. É óbvio que isso não vai adiantar para frear o Alexandre. Mas isso pode servir de alerta, principalmente se não for só o Alexandre, de que o custo para o sistema brasileiro está ficando alto demais. Porque o Alexandre não tem poder num vácuo. Cadê os banqueiros? Cadê a Globo? Cadê a indústria? Cadê as empreiteiras? Os donos do poder. Então esse pessoal é que pode começar a virar e falar: putz, grilo, agora a coisa está ficando esquisita. Então a minha esperança da Magnitsky, além de eu ver com um sentido de justiça o Alexandre de Moraes passar por isso, com bons olhos, né? Ele precisa, ele merece, ele deve passar por isso. Eu acho que tem um fator pedagógico importante. Mas não é uma bala de prata, não é uma solução mágica. E o Guzzo tem um ponto. É o Brasil que vai ter que fazer alguma coisa. E é aí que mora o perigo. E é aí que a gente fica meio sem esperança. Ela é a última que morre, mas a gente olha meio desanimado e fala: ok,